De repente o céu fica laranja. Tudo que você consegue ver ao olhar para cima são milhões de borboletas. Você acabou de ter a sorte de testemunhar um show natural espetacular, a migração anual das borboletas monarcas. Todo outono, quando os dias ficam mais curtos e as temperaturas caem no nordeste dos Estados Unidos e no Canadá, essas belas criaturas deixam seus locais de reprodução no verão. Elas viajam até 5.000 quilômetros até o México e nunca mais voltam. Seu local perfeito para o inverno é no alto das montanhas. Milhões de borboletas monarcas estão seguras lá, na copa das árvores de Abeto-Oyamel. Quando o inverno termina, é hora de elas voltarem para o norte. Elas fazem uma parada no Texas para acasalar e botar ovos nas asclépias. Alguns dias depois, esses ovos se transformam em lagartas que se alimentam de planta, até se transformarem em borboletas adultas. Agora é a vez de elas continuarem a jornada para o norte até encontrarem um novo local de reprodução. Dessa forma, as gerações continuam mudando ao longo do percurso e pode levar até 5 gerações para que cheguem ao destino final no Canadá. É um mistério natural como as borboletas que viajam para o sul vivem até 8 meses viajando com as correntes de ar. A mesma espécie que retorna completa seu ciclo de vida em 5 a 7 semanas. Os cientistas ainda não sabem por que as monarcas migram e como elas encontram seu caminho. Isso pode estar relacionado ao florescimento das plantas asclépias, sua principal fonte de alimento. Elas provavelmente encontram seu caminho com base na posição do sol. As baleias jubarte são verdadeiras campeãs quando se trata de migração e tamanho entre os mamíferos. Elas percorrem uma distância de até 8.000 quilômetros seguindo seu almoço. No verão, elas se deslocam em direção aos polos para águas mais frias, onde há abundância de krill e peixes pequenos. No inverno, vão para o sul em direção às águas tropicais do Equador. Elas também viajam para acasalar e têm locais específicos onde se reúnem para fazer isso. Durante a época de reprodução no inverno, é possível ouvir os machos de baleia jubarte cantando, provavelmente para atrair as fêmeas ou marcar seu território. Eles produzem uma longa série de chamadas e podem repetir a mesma música por várias horas. Quando a música muda, todos os cantores que estão migrando no momento captam a nova melodia. É incrível como eles fazem isso quando a distância entre os grupos pode ser de mais de 5.000 quilômetros. As tartarugas marinhas migram por motivos mais sentimentais. Por centenas de milhões de anos, esses simpáticos membros da família retornam ao local exato onde nasceram para depositar seus ovos. Elas podem percorrer até milhares de quilômetros, principalmente quando as estações mudam e as águas estão em uma temperatura confortável. Isso pode levar anos, já que algumas viajam pelo Oceano Pacífico entre a Indonésia e a costa oeste dos Estados Unidos e do Canadá, o que representa um total de 16.000 quilômetros. Mas como elas encontram o local exato de que precisam se seus pais não podem simplesmente mandar para elas a localização? Os cientistas descobriram que elas navegam usando as linhas invisíveis do campo magnético da Terra. Acontece que cada parte do litoral tem suas características magnéticas exclusivas. As tartarugas se lembram delas e viajam usando sua bússola interna. O campo magnético muda lenta, mas seguramente, de modo que elas precisam mudar seus locais de nidificação de acordo com isso. Os salmões nascem em córregos de água doce e vão para o oceano quando jovens. O salmão do Atlântico é marrom e manchado quando percorre centenas de quilômetros em água doce e se torna prateado no oceano, onde viaja por até 1.600 quilômetros. O salmão adulto permanece no oceano por 1 a 5 anos, alimentando-se principalmente de zooplâncton. Depois é hora de voltarem à água doce para desovar. Em seu caminho de volta aos locais de reprodução, eles precisam subir milhares de metros contra a correnteza em riachos de montanha. Essa jornada desafiadora é chamada de Corrida do Salmão. Eles iniciam essa corrida porque sabem que o riacho para onde estão indo será bom para a desova e que encontrarão a espécie certa para acasalar. Os salmões jovens se lembram do cheiro de seu riacho de origem e provavelmente até anotam vários pontos ao longo do caminho para o oceano para encontrá-lo novamente. Assim como as tartarugas marinhas, eles usam o campo magnético da Terra como bússola em suas viagens. O salmão do Pacífico e a maioria dos salmões machos do Atlântico vivem apenas algumas semanas após a desova, e algumas fêmeas do salmão do Atlântico sobrevivem e migram de volta para o oceano. Os caribos, mais conhecidos como renas, são os campeões quando se trata de distância de migração entre os mamíferos terrestres. A cada primavera, eles percorrem uma distância de cerca de 650 quilômetros no Alasca, dos seus locais de alimentação do inverno aos do verão. Os indivíduos percorrem até 4.800 quilômetros, mas a migração de rebanho é muito mais espetacular.
A maior manada tem pelo menos 260 mil membros e seu território de migração cobre uma área maior que a Califórnia. Os cientistas colocam coleiras com rastreadores de rádio em alguns membros do rebanho e tiram milhares de fotos para contar todos eles. Esse censo é organizado a cada 3 anos em condições climáticas favoráveis para verificar se os números da população estão aumentando ou diminuindo e rastrear seus padrões de migração. Os caribos passam por todos esses problemas de migração para criar com segurança seus filhotes recém-nascidos. Eles chegam a locais remotos onde águias douradas, lobos e ursos pardos não incomodam os filhotes durante os primeiros e mais vulneráveis dias. Outra boa desculpa para pegar a estrada rumo ao norte para eles é se protegerem dos mosquitos, que seriam um grande problema nos meses mais quentes. Além disso, eles obtêm alimentos sazonais frescos das áreas em que ficam. Sua migração ajuda a fertilizar as áreas por onde passam, o que significa que a tundra deve agradecê-los por regenerar e proteger suas pastagens. O gnu, também conhecido como boi-cavalo, é parente dos antílopes e das gazelas. Eles passam a maior parte da vida nas planícies do Serengeti, no sudeste da África, pastando nas savanas gramadas. Todos os anos, no final da estação chuvosa, normalmente em maio ou junho, milhões de gnus seguem para o noroeste em busca de pastos mais verdes e depois voltam. Essa migração é tão espetacular que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo natural. Infelizmente, nem todos os gnus conseguem chegar ao seu destino final, pois precisam atravessar rios cheios de crocodilos gigantes e passar por leões famintos e outros predadores. Se observarmos as rotas de migração das libélulas, podemos dizer que elas são verdadeiras viajantes do mundo. Os cientistas descobriram uma dessas rotas que se estendia da Índia às Maldivas, Seychelles, Moçambique, Uganda e de volta por pelo menos 14 mil quilômetros. É a mais longa migração de insetos que conhecemos até o momento. Parece que as libélulas iniciam essa jornada épica quando a temperatura atinge uma determinada marca e os dias começam a ficar mais longos. Elas parecem estar seguindo as chuvas, pois começam durante a estação das monções na Índia e chegam durante a estação chuvosa no leste e no sul da África. Um inseto frágil não consegue completar toda a viagem, então a viagem se transforma em uma espécie de corrida de revezamento que inclui 4 gerações de libélulas. Cada geração desempenha seu papel na jornada. Os cientistas não podem colocar rastreadores de rádio nas libélulas, como fazem com outros animais, porque os insetos são muito pequenos. Assim, para montar o quebra-cabeça da rota de migração, eles analisaram 21 anos de dados de cientistas cidadãos voluntários e também amostras de asas de museus. Cada uma das amostras possuía um código químico que poderia dizer aproximadamente de onde o inseto era. Esses dados ajudaram cientistas a entender a distância que determinado inseto percorreu quando adulto. Sabe-se que os elefantes viajam pela África há séculos. Eles confiam na memória de seus líderes de manada quando se trata de relembrar as complicadas rotas migratórias. O grande chefe elefante conduz todos os outros às fontes de alimentos e água quando as estações mudam. Eles também migram para evitar o perigo, que é representado principalmente pelos seres humanos. Os elefantes desenvolveram seus próprios métodos de comunicação para transmitir informações sobre possíveis perigos. Eles usam secreções químicas, vibrações, gestos e toque. Recentemente, muitos países africanos restauraram algumas das mais antigas rotas de migração de elefantes. Esses animais de orelhas grandes geralmente evitam áreas perigosas por gerações, mas quando sabem que a rota é segura, começam a usá-la novamente.